Olá, o dimensionamento de uma estrutura deve ser feito de ponta cabeça. Espera, como assim de ponta cabeça? Eu vou ter que ficar pendurado pelas mãos e escrever com o pé? Não, não é isso. A questão aqui é que é muito comum, hoje em dia, onde o padrão de dimensionamento é usa o software, as pessoas pensarem, eu vou começar lançando os pilares, depois o software começa lançando os pilares, depois lançar minhas vigas, depois minha laje e tudo mais. Mas não é assim que uma estrutura deve ser planejada. Uma estrutura deve ser planejada de ponta cabeça. Ou seja, a gente tem que começar a estrutura pela última peça a ser colocada. Por quê? Pois, quando a gente vai dimensionar, a gente não sabe, se fosse dimensionar manualmente, a gente começaria por cima. A gente não começa por cima porque é questão do software que a gente usa. E se a gente começar pelos pilares e depois para as vigas, depois para as lajes, a gente nem sabe como que vai ser a laje e a gente quer fazer os apoios dela, não tem como. Então, basicamente, a questão que tem que pensar é, primeira coisa, quanto que a minha laje vence, ou quanto que, na verdade, quanto o meu espaçamento máximo entre os vigotas, por exemplo, se for trabalhar com laje de vigotas, para depois pensar no restante, ok? Essa é a primeira questão. Num telhado é a mesma coisa, demonstrar, inclusive com telhado, mas se fosse uma laje de concreto armado, uma coisa assim, seria o mesmo princípio. Então vamos pensar no telhado. Quando a gente está falando de telhado cerâmico, a gente já sabe, né? A gente começa o telhado cerâmico, claro, a gente pode até pensar inicialmente nos pilares, a gente começa o telhado cerâmico pensando no seguinte: nós temos ripas, e essas ripas elas têm que suportar a telha, a telha que é o principal, a telha tem um espaçamento máximo, ok? Então a ripa, o espaçamento dela é determinado pela telha, ok? Então a lógica é, você tem uma telha e ela precisa de um espaçamento de 35, você faz a ripa a cada 35. Não, mas eu quero fazer a ripa a cada 40. Não faz sentido isso aqui, tá? A gente tem que pensar inicialmente lá na peça final. Quanto que aquela peça final quer de espaçamento? Ela quer 35, então a gente já sabe que a nossa ripa tem que ser cada 35. Ok? Não é para, vou escolher isso aqui porque eu acho legal. Esse escolher por acho legal é o motivo que a sua estrutura não está otimizada. Por quê? Porque ao invés de fazer o ideal, você está fazendo o que você acha legal. Ok? Daí você tem que pensar, eu quero o legal ou eu quero o ideal? Essa é a questão. Tá? Bom, no caso de uma telha cerâmica a ripa, dimensiona a ripa para o vão máximo possível, depois dimensiona o caibro para o vão máximo possível, depois a terça para o vão máximo possível e depois a viga ou a tesoura, tudo mais para o vão máximo possível. Ok? Sabendo isso aqui, então, é comum trabalhar com tudo isso. Porém, muitas vezes a gente pode eliminar etapas. Como assim? Basicamente, a questão que a gente tem é, a gente está fazendo todo esse emaranhado de ripa, caibro, terça, viga ou tesoura, para depois chegar no pilar, porque a nossa telha é uma escolha muito ruim. Tá? Mas eu quero telhado cerâmico, ok, tá? Mas ele não é estruturalmente muito eficiente, né? Mal bem, uma telha cerâmica ela precisa de um apoio a cada 30 ou 40 centímetros. Agora, vamos fazer uma comparação, tá? O mesmo telhado cerâmico, eu não poderia ter tirado algum elemento? Poderia. Por exemplo, aqui tem uma outra foto também para um telhado cerâmico, onde nós temos a telha, ok? Tá? Não está demonstrado a telha nem a ripa aqui, mas vai ter ripas, ok? Essa ripa vai se apoiar nesses caibros aqui, ó, e esses caibros já são tesoura, ok? Então, eu juntei o caibro com a tesoura, uma peça só, ok? Eliminei a terça, porque vai ser só a ripa, ok? E apoiei numa parede, né? Uma parede que vai servir já de apoio como se fosse um pilar. Então, consequentemente, esse sistema aqui, ó, eu tirei duas peças e ele continua funcional, tá? Mas a questão aqui é o seguinte, tá, mas se eu posso tirar a terça e a tesoura, por que eu vou colocar terça e tesoura? Por que eu não faço sempre o sistema? Bom, o motivo aqui, ó, é porque ao invés de pilar tem um pilar largado, uma parede no caso, ok? Então esse sistema aqui ele tem a vantagem de ser uma parede, ele elimina um dos vãos, ok? Mas outro motivo é que esse sistema aqui pede um caibro bem maior do que pede nesse sistema aqui, tá? Qual que é mais eficiente? Vai depender de cada caso. Quando a gente vai calcular, o método correto seria a gente calcular os dois, descobrir qual que é mais econômico e usar o mais econômico, ok? Vou escolher esse aqui. Você vai escolher baseado no que é mais econômico. Eu vou chutar. Chutar é uma coisa que um Zé Cachaço consegue fazer. Você é engenheiro, você tem que descobrir o que é mais econômico através de matemática, ok? Tá. E outro caso, ó, e esse caso aqui, ó, é um caso mais extremo ainda. A telha vence o vão inteiro, apoia numa viga e apoia no pilar. Uma terça.
pode ser uma terça. A telha apoia numa terça, apoia no pilar. Acabou, tá? É 3 peças aqui, na verdade. O telhado em si são 2 peças. Aqui tem 2 peças. Aqui nós temos 3, temos a terça, temos o caibro, a ripa e a telha, temos 4 peças, e aqui temos 3 peças, 3 peças aqui, 2 peças aqui, e aqui nós temos 5 peças de suporte, ok? A questão é, se eu posso ter 2, 3 ou 5 peças, por que eu vou usar 2, 3 ou 5? Não é mais barato as 2? Talvez, tá? Se eu for usar mais do que 2, do que 3, do que 4, ou quantos forem, eu tenho que saber que a peça adicional que eu estou colocando, ou seja, eu estou sabendo que colocando essa tesoura, colocando essa terça, eu consigo eliminar peso suficiente, consigo eliminar volume suficiente e custo suficiente das outras peças para pagar ela, ok? Esse que a gente tem que ter, esse que a gente tem que entender. Compensa mesmo fazer isso? Eu estou pagando por isso? Ok? É essa questão que a gente tem que analisar. E o mesmo funcionaria em uma laje de concreto, uma coisa assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Isso aqui é uma laje de concreto plana, ok? Tá, mas dá para fazer laje de concreto plana? Dá. É possível? Sim. Então eu vou fazer toda a minha obra plana. Para que tu fica gastando dinheiro à toa em vigas? A questão de ficar gastando dinheiro à toa em vigas é que não é gasto à toa. A questão é, a gente usa essa laje, ao invés da laje, a gente coloca a laje com vigas. Por quê? Porque a viga tem que tirar volume de concreto suficiente da laje. Ok? A viga só se paga se ela tirar volume suficiente para pagar por ela, pagar por todo o aço mais nela, pagar e ela, basicamente ela tem que tirar tem que tirar aço e concreto da laje para pagar todo o custo dela mais a complicação que ela gera, ok? Então, se você lança uma viga, você sabe quanto que custa aquela viga? Ah, não sei quanto custa. Como é que você sabe se você deve lançar aquela viga ou não? Ah, mas eu preciso da viga aqui. Ok, se precisa, ok, mas talvez aumentar a laje é uma opção, ok? Dependendo do caso, é mais econômico fazer uma laje mais robusta do que colocar uma viga, ou colocar um monte, uma aranhada de vigas que não faz sentido, ok? Pois aquelas vigas não estão se pagando, tá? A outra situação é que, como a viga tem que se pagar, e idealmente ela tem que pagar e dar um lucro para a gente ainda, para colocar aquela viga eu tenho que pensar não só quanto econômica ela é, mas será que essa viga está na posição mais econômica? Muitas vezes a gente acaba se limitando pelo arquitetônico, ok? Ah, mas o arquiteto não deixa passar aqui, tem que fazer uma viga assim, 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 ok? Depende do caso, às vezes é necessário. Mas, muitas vezes, vai acontecer o quê? Que vai ter casos, e eu já vi vários casos assim, onde o engenheiro faz um emaranhado de vigas tão complexo, com viga sobre viga, com uma viga apoiada em outra viga, que apoia outra viga, que não apoia em nada, que é mais barato eliminar todas as vigas e fazer uma laje plana, ok? Inclusive, o sistema de laje plana, muitas vezes é utilizado quando existem muitas limitações arquitetônicas. O laje plano ou a laje nervurada lisa é por questões de limitação arquitetônica, né? Não é por ser um sistema eficiente, o sistema mais econômico possível vai ser o sistema que nos pontos mais concentrados eu tenho peças maiores, ou seja, onde preciso de vigas eu colocar vigas, onde não preciso não coloco vigas, ok? O sistema de laje nervurada ele acaba dando uma laje plana, acaba dando uma inércia equivalente em tudo, mesmo não tendo solicitação equivalente em tudo. Então ele pode ser usado, ele tem algumas vantagens, mas ele é uma correção, entendido? E quando você for pensar na sua estrutura, você tem que pensar, essa peça que eu estou colocando, quanto que custa ela? Quanto que eu estou economizando da estrutura se eu tirasse ela? Porque muitas vezes, eu tenho que tirar essa viga aqui e tenho que fazer uma laje mais alta. Quanto que custa a laje mais alta? Uma laje mais alta eu vou aumentar em R$15 o metro quadrado. Tá? E essa viga custa quanto? Não, essa viga eu vou gastar, sei lá, R$500 para colocar essa laje. Compensa? Para colocar essa viga. Compensa? Não sei. Tem que fazer a comparação de quantos metros quadrados ela economiza e tudo mais para saber. Entendido? E esse cálculo você deve fazer sempre. Ok? Outra coisa. A gente também tem que pensar no vão ideal da nossa peça. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Então aqui tem uma outra laje, tá? Essa aqui agora é uma laje com vigas, tá? Essa laje aqui tem o pilar, tem uma viga mestra e tem vigas secundárias. Ok, por que foram colocadas essas vigas secundárias? Essas vigas secundárias foram colocadas para reduzir drasticamente o vão, ok? Vamos imaginar que desse pilar a esse pilar seja um vão de 8 metros, tá? E vai colocar essas vigas secundárias aqui, ó, tá? E aí vai acontecer o quê? Ao invés da gente ter que vencer um vão de 8 metros, ou se fosse exercer a 6 metros, ao invés de vencer 6, ela tem que vencer menos que 3, ok? Então fica a estrutura mais econômica usando essas vigas secundárias. A laje fica mais econômica, tá? Mas claro, eu tenho que calcular quanto que a laje economiza. Eu ia gastar tanto e economizei R$20 por metro quadrado nessa laje. Economizei, sei lá, 2 kg por metro quadrado, mas economizei um pouquinho de concreto lá, estou economizando R$20 por metro quadrado.
e tem uma viga cada 2,60, tá? Digamos que 2,66, tá? Então tem que pegar 20 vezes 2,66. Se essa viga custar mais que R$50 por metro, tá ficando mais caro no invés de ficar mais barato, ok? Essa viga pode ter economizado, mas você tem que pagar por ela. Nem sempre a viga se paga. Então, você tem que calcular quanto que custa a viga para saber se ela economiza ou não, ok? Você tem que ter noção quanto que custa 1 metro de viga, quanto que custa 1 metro de uma viga mais robusta, quanto custa 1 metro pilar, quanto que custa 1 metro quadrado da laje, tá? Ah, não quero saber, não sei exato. Você pode ter uma estimativa, tá? Se você errar por 10%, ainda é uma otimização bem boa. A outra situação é que você jamais deve fazer uma estrutura no sentido que ela não quer funcionar, tá? Porque a estrutura tem um sentido lógico que ela quer funcionar. Por exemplo, tá? Isso aqui é um erro que eu vejo constantemente, tá? Eu já falo, não use o sistema, tá? Que é o quê? Que é fazer um muro de arrimo e colocar viga e colocar pilar embutido, tá? Isso aqui não faz sentido porque não dá inércia nenhuma, tá? Mas a questão é, imagina que você tem um muro de arrimo. O muro de arrimo está engastado na base e solto no topo. Ou seja, o momento fletor natural. O que um muro de arrimo quer fazer? Ele quer mandar toda a carga para baixo. Tá? Então eu tenho uma carga lateral no muro de arrimo e essa carga quer ir para baixo. Se eu quero uma carga para baixo, em que sentido vou armar? Tem que colocar peças na vertical. Tá? E é muito comum fazerem muro de arrimo e encher de vigas nesse muro de arrimo. O que a viga vai fazer? Ela não faz nada. Para onde que ela vai mandar a carga? Ela vai mandar para outro ponto que tem uma viga. Não. Tá? Uma viga no muro de arrimo, a não ser que ela seja um sistema adicional que está se pagando para economizar, geralmente não é eficiente. Okay? Geralmente seria muito mais eficiente armar totalmente na vertical. Às vezes a gente acaba usando uma viga, uma cinta secundária, para espaçar entre os pilares, mas seria uma coisa mínima, não deve ser uma coisa pesada, encher de vigas no muro de arrimo, tá? Porque o muro de arrimo, ele quer mandar toda a carga para baixo, então ele tem que mandar toda a carga da estrutura para baixo. Tem que pensar, olhei a estrutura, primeira coisa que eu pensar é onde que está a carga, para onde ela quer ir, tá? Então a carga está, o muro de arrimo tem uma carga de solo aqui e ela quer ir para a fundação, beleza? Então eu tenho uma peça que tem que vir daqui para cá, ok? Então eu tenho que pensar, eu tenho que ter uma peça que tem gastada aqui para pegar esse balanço aqui. Aí se eu colocar uma peça nessa direção, se eu colocar uma peça na direção aqui, ó, ela pode até ter uma função secundária, mas essa peça aqui não é importante para mim. O que importa, o que é essencial, o que vai me dar uma otimização, é essa peça vertical, ok? Isso aqui é só para bonito, tá? Isso aqui é só para dar uma melhoradinha, talvez na estrutura, mas o importante é aqui, tá? Então, isso você tem que analisar, você tem que olhar para a estrutura, não só pensar, tá? Por exemplo, aqui, ó, o que está acontecendo aqui é que, mal bem, eu tenho um emaranhado aqui, mas eu sei que a carga vai da ripa para o caibro, para terça, para viga, para pilar, tá? Ela vai fazer um caminho complicado? Vai, tá? Mas às vezes é mais econômico se eu simplificar o caminho dela. Às vezes é mais econômico se eu fizesse só um sistema mais simples. Simplifiquei o caminho dela. Só que você tem que analisar se realmente é mais econômico fazer um caminho mais simplificado ou caminho mais complicado. Geralmente o caminho mais simplificado tende a ser mais fácil de executar e ele pode ou não ser mais barato, ok? Um sistema complicado, por exemplo, talvez, inclusive já fiz um telhado onde esse sistema aqui foi mais econômico. Pode acontecer? Sim, pode. É comum? Sim, é. É mais fácil que esse sistema que acaba jogando dinheiro fora? Também é, ok? Um sistema com muitas peças, se ele não for bem planejado, pode ter alguma peça que nem tem função estrutural, ok? Dependendo do caso, você tá colocando... Imagina que isso aqui fosse aqui tivesse uma parede de alvenaria estrutural. Não tem por que colocar uma tesoura aqui, porque eu vou ter uma tesoura que vai estar apoiada concentrada na alvenaria estrutural. Não, eu quero uma carga distribuída. Nesse caso aqui, se eu tivesse uma alvenaria estrutural, ser mais eficiente, o caibro venceu o vão. Ah, não, mas eu não tenho uma alvenaria, tenho um pilar de concreto. Então, pilar de concreto, eu preciso de pilar de concreto aqui, e eu posso colocar as tesouras aqui, mas eu poderia, ao invés disso, colocar uma viga aqui, ó, e colocar o caibro vencendo assim, uma terça só. Ao invés de colocar um caibro mais robusto, eliminar terças. Tá? Você só vai saber o que é mais econômico se analisar as duas situações e calcular as duas situações, beleza? Então eu recomendo sempre, analise a sua situação, calcula quanto custa cada peça, e cada peça adicional tem que vencer um vão maior, ok? Por que eu digo vão maior? Porque os vãos, se eu estou colocando uma peça adicional, é para ela reduzir um vão. Okay? Eu não ia colocar uma ripa a cada 30, um caibro a cada 30 e uma terça a cada 30, porque daí a ripa é a terça, não faz sentido. Okay? Então, uma outra coisa que a gente tem que analisar é que, conforme você vai colocando cada peça adicional, o vão dela é maior. Tá? Então, aqui, tem esses caibros aqui, ó. O vão que a ripa tem que vencer é 1, o caibro vence o vão maior, ok? A telha autoportante, ok? Nesse caso, a telha autoportante, a telha vence o vão maior e a terça vence o vão menor, ou a viga aqui vence o vão menor, mas em sentidos opostos, tá? Se eu fosse colocar uma peça adicional, teria que ser um vão menor, ok? Nesse sistema aqui, ó, eu tenho uma viga vencendo um vão grande, uma viga secundária vencendo um vão menor e uma laje vencendo um vão menor ainda.
aí é um sistema eficiente, tá? Eu não faria jamais uma laje vencendo voo maior com uma viga vencendo voo menor. Quer dizer, eu até poderia fazer, mas não seria otimizado, tá? Tem casos que eu preciso fazer? Sim, às vezes. Ah, não, mas eu tenho um limite de altura tão grande que compensa mais gastar mais na laje para vencer um voo maior e usar uma viga mais baixa para vencer um voo menor. Dependendo do caso, pode até compensar. Geralmente não acontece, ok? Mesma coisa no sistema assim. Compensa fazer vigas? Provavelmente não vai compensar. Tá? Primeiro porque o muro de arrimo teria que ser todo estrutural, tá? Mas vamos imaginar que você vai fazer isso aqui, porque o pedreiro quer fazer assim e o pedreiro manda mais na obra e eu obedeço ele, tá? Tem engenheiro que pensa assim, tá? Ao fazer, o pedreiro quer seguir o que o pedreiro manda, tá? A questão é, se for fazer isso, esse sistema só vai compensar se você conseguir fazer um vão considerável dos pilares, mas geralmente pode acontecer de ser mais eficiente se for um sistema, já que aqui tem uma parede, já tem um engaste contínuo, seria mais eficiente colocar pilares próximos e não depender dessa viga, tá? Porque dependendo dessa viga, ok, a viga vai permitir eu espaçar mais os pilares, ok, mas vai mudar alguma coisa só se os pilares forem robustos e só se a viga fosse robusta. Se ela for embutida não vai funcionar nada, ok? Para que o sistema vença um voo considerável, ele tem que ter uma altura considerável, que é o que a gente vê aqui, ó. A gente vê o quê? A gente tem uma laje baixa, uma viga mais alta e uma viga mestra mais alta ainda. Nesse sistema funciona, ok? Ah, mas eu quero fazer essa viga, todas as vigas da mesma altura. Aí não vai funcionar, porque essa viga aqui, ó, você quer uma viga da mesma altura que outras duas vigas, ela tem que suportar duas vigas com a altura de uma, não vai funcionar. Ela vai ter que vencer um voo maior com a altura de uma, não vai funcionar. Tá, e essas vigas aqui, por que você não coloca nessa direção? Porque as vigas secundárias que tem que ser menores, tá, ou deveriam ser menores por questão de otimização, já que elas pegam uma carga menor, vão precisar mais inércia por ser um voo maior ainda. Aí não compensa, tá? Você sempre quer pegar as cargas. Se for colocar peças específicas ali, você quer colocá-las na posição ideal, mas você quer colocar uma inércia bem maior naquele ponto onde você vai colocar a distribuição, o apoio das cargas tem que ser colocado, né, uma peça com uma inércia bem mais alta ali, tá? Tem que pagar pela inércia maior aí e aí compensar a estrutura, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.